todos, eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é veterano aqui no canal, provavelmente já viu meu outro vídeo sobre artistas brasileiros da música. Mas são tantos cantores, tantas bandas, tantas coisas para recomendar que eu trouxe mais um vídeo. Então esse é o segundo vídeo sobre artistas da música brasileira. Então vamos começar. Cássia Eller foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista brasileira, uma das maiores referências do rock nos anos 90 aqui no Brasil. Cássia lançou 5 álbuns de estúdio em vida e mais um póstumamente após sua morte, totalizando 6 álbuns de estúdio, e o seu álbum de mais sucesso foi o Acústico MTV, lançado em 2001. 2001 também é o ano que Cássia Eller morreu, aos 39 anos, depois de sofrer um infarto do miocárdio causado por uma malformação de seu coração. Eu assisti ao show dela em 2001, pela turnê do álbum Acústico MTV, e fiquei muito triste ao ver a notícia da morte dela pouquinho tempo depois. Era uma das minhas cantoras brasileiras preferidas. E, gente, a internet só apareceu no mundo pra machucar a gente, né? Fiz uma pesquisa bem tranquila pra saber o que falar sobre a Cássia aqui no vídeo, lembrei desse show e aí me veio a notícia de que ela morreu há 20 anos. Eu sei que 2021 menos 2001 é 20, mas precisa colocar esse número no título da matéria? Em fonte grande ainda? Não precisa! E você sem fazer contas, hein? O primeiro show ao vivo que eu fui na vida foi do Skank. Skank é uma banda de rock formada em 1990. 4 meninos formaram a banda com o interesse de transportar o dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira. Eles têm muita influência da música da Jamaica, né, como o próprio dancehall, o reggae, ragamuffin, ska, e também um pouco de rock, forró, soul, funk, surf music, timbres eletrônicos, uma mistureba. O nome Skank foi inspirado em uma música do Bob Marley chamada Easy Skanking, e skunk, acho que pronuncia skunk. Skunk é o nome de uma variação da cannabis sativa, nome científico da maconha. É um estilo doido e bem divertido. Mas como tudo que é bom acaba, os meninos do Skank estão pensando em encerrar a carreira. Em 2019 foi anunciado que a banda ia parar as atividades, que teria uma turnê de despedida em 2020, mas a turnê foi adiada para esse ano por causa da pandemia, mas parece que também não vai acontecer esse ano. Já era pra gente estar livre desse vírus, mas brasileiros são muito irresponsáveis. Alceu Valença é cantor, compositor, instrumentista, cineasta e advogado. Alceu não é do rock, mas ao mesmo tempo é. Ele surgiu como expoente da geração da música nordestina dos anos 70, sendo um dos primeiros a unir o som do agreste nordestino com a guitarra elétrica, fundindo o rock com ritmos nordestinos como o baião, toada, frevo. Sua poesia também surpreende pela originalidade, né? As letras das músicas do Alceu Valença são muito bonitas. Eu não esqueço uma vez que eu estava viajando e eu ouvi no aeroporto que eu estava. Eu e mais 2 amigas estávamos viajando e era um aeroporto de conexão. Como fã, fui pedir uma foto, mas no mesmo dia, no mesmo momento, tinha outra celebridade lá, não lembro quem era, mas era um ídolo de uma dessas amigas que estavam comigo. Enquanto eu pedia a minha foto pro Alceu Valença, a minha amiga começou a gritar, berrar meu nome, falando que era para eu ir lá tirar foto com essa outra celebridade.
realmente não lembro quem era, e eu queria era a foto com o Alceu Valença. Fiquei sem graça, fingi que não era comigo, fiz minha foto, agradeci, fui embora, e aí sim eu fui encontrar as meninas para tirar a foto com essa outra pessoa. Isso aconteceu em 2006 e eu já perdi a foto, eu tentei encontrar para postar aqui, mas não consegui encontrar, infelizmente. Rita Lee é cantora e compositora, também uma das maiores representantes do rock brasileiro, mas não dos anos 90, não dos anos 80, mas sim no geral. Rita Lee é conhecida como a rainha do rock brasileiro. Ela começou a carreira em 1966 e toda a sua carreira foi marcada pelos seus cabelos vermelhos. E em 2014, Rita assumiu seus fios brancos. Tem duas histórias que eu encontrei na internet que são engraçadas da vida dela. Uma é quando ela começou a sua carreira musical ainda quando criança, em que ela foi tocar piano para um público. Ela fazia aulas de piano e na sua primeira apresentação, quando ela viu o tanto de gente que ia assistir a ela tocando, ela ficou muito nervosa e ao sentar no banquinho do piano, ela fez xixi no banquinho. E outra história é que quando ela estava no quarto dela, também quando criança, ela viu o Peter Pan pela janela. E o pai dela, que era ufólogo, convenceu a filha de que era um OVNI, objeto voador não identificado. Seria mais legal se fosse o Peter Pan, né? Mas a gente sabe que não é nenhum dos dois. Né? Depois da situação do xixi no banquinho do piano, Rita parou de pensar em música e voltou depois de alguns anos. E ela passou por várias bandas tocando violão, bateria, piano, até que nasceram Os Mutantes, que foi a banda que trouxe a cara de Rita para o mundo. Não era um grande sucesso, mas Os Mutantes já eram citados entre grandes nomes da música brasileira. Por volta de 1980 foi quando aconteceu o ponto de virada de Rita, que foi quando ela lançou seu primeiro álbum solo e a partir daí passou a ser uma das maiores músicas brasileiras. Sandy é mais uma das maiores cantoras brasileiras, mas não é do rock. Ela também começou a carreira ainda criança mesmo, menos de 10 anos. Ela e seu irmão Júnior formaram a dupla Sandy e Júnior e alcançaram um enorme sucesso como cantores mirins. A carreira da dupla foi de 1989 até 2007, quando eles resolveram se separar para se dedicar à carreira solo. Então Sandy iniciou a sua carreira solo em 2008 e está na ativa até hoje. Eu já vi vários shows da dupla, mas ainda não vi nenhum show da Sandy em carreira solo. Ainda! Não sei muito bem definir o tipo de música da Sandy, qual o estilo musical da Sandy. Eu sempre falo que é uma música que vem de dentro, algo que vem da alma, porque é um estilo calmo. É muito bonito, é muito gostoso de se ouvir, a voz dela é muito bonita, é maravilhosa. Aqui no Brasil a gente tem a expressão música para os ouvidos, que é quando a gente escuta alguma coisa que a gente quer escutar, não necessariamente uma música. Pode ser uma notícia boa. E eu sempre brinco que essa expressão veio de alguém que estava escutando a Sandy, porque realmente a voz dela é linda, é calma, é serena, dá uma paz. Paralamas do Sucesso é uma das mais tradicionais bandas do rock brasileiro. Voltando ao rock. Eles têm 19 álbuns lançados entre coletâneas e inéditas e em 2006 eles ganharam o Grammy Latino como melhor banda de rock brasileiro. Em 1981, Baroni assistiu a uma apresentação de uma banda que tinha Herbert nos vocais e Bi no baixo e ele gostou muito. O batera da época, Vital, deu um deslize de faltar a uma das apresentações e Baroni substituiu e a partir daí assumiu o posto de baterista dos Paralamas do Sucesso e não saiu mais.
Durante essa pandemia, no ano de 2020, tivemos várias semanas muito legais com outra banda brasileira, Sepultura, que trazia pra gente todas as quartas-feiras a Sepulquarta, um evento semanal com muita informação, muita história, muita curiosidade e muita música da banda Sepultura, que também é uma banda antiga aqui do Brasil. Desde os anos 80 eles estão em atividade. E numa dessas, o batera do Paralamas do Sucesso foi convidado para tocar uma música com eles e foi muito legal. Quem quiser conhecer, também super recomendo a banda Sepultura. É uma das minhas bandas brasileiras preferidas, é o estilo musical que eu gosto, mas não falo sobre eles porque eles cantam em inglês. E eu estou trazendo artistas que cantem em português. Mas vou deixar a Sepultura aqui no ar para quem quiser conhecer. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem conversar sobre outras bandas, outros artistas brasileiros da música, outros estilos, me fala aqui nos comentários. Já estou preparando um vídeo sobre o samba, que eu sei que muita gente conhece e muita gente gosta. Então vai ser um vídeo especial para esse estilo, logo logo aqui no canal. Se gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreve para receber outros conteúdos em relação ao Brasil e ao português brasileiro e até o próximo vídeo. Tchau!